Sabe aquele meme do cara caindo sozinho de bicicleta? Pois é, esse é o retrato da Disney em 2025. Acontece que saiu uma notícia numa das maiores revistas americanas, a Variety, que é a coisa mais inacreditável e ao mesmo tempo mais previsível do mundo. Só houve esse título: o problema da Disney com os garotos. Estúdio busca propriedade original para reconquistar os homens da geração Z, em meio às dificuldades da Marvel e Lucasfilm. Minha primeira reação foi a palma da mão direto na minha testa. E o pior é que a gente avisou. Desde a época do forçado Capitã Marvel, que foi o primeiro rombo no casco do navio do universo Marvel, a gente vem cantando essa pedra. A chefia da Disney, segundo a matéria, está basicamente batendo na porta das pessoas em Hollywood nos últimos meses, desesperada por filmes que tragam os rapazes de volta, especificamente a geração Z, que é a galera entre 13 e 28 anos. A pergunta que ficou no ar é: por quê? Vocês passaram os últimos anos dizendo que homens não importavam, que a gente não precisava desses machos tóxicos poluindo a cultura, que o negócio de homem branco já era e que o futuro é feminino. Ficar humilhando os caras e depois pedir para eles voltarem não parece ser uma tática muito inteligente, não é mesmo? E aí que mora o problema. Você pode até desprezar os homens e tudo o que eles gostam, mas na hora de encarar a planilha de lucros, que deve estar cada vez mais vermelha, bem, acontece que você precisa do dinheiro deles. A gente avisou, com toda a paciência do mundo, pegar marcas que eram majoritariamente masculinas, mas que todo mundo gostava, e transformar em marcas feministas que quase ninguém curtiu, não ia dar bom. A iniciativa da Disney de transformar Star Wars e Marvel em marcas para mulheres está se provando a decisão mais cara da história do cinema. E como sempre, a mídia que chamava os fãs de tóxicos agora finalmente está entendendo o que essa galera que eles tanto odeiam estava dizendo. Pena que é tarde demais. A matéria da Variety até tenta explicar a situação, mas com um ar de superioridade que dá para sentir de longe, dizendo que os homens da geração Z são solitários, viciados em jogos e que foram destruídos pela pandemia. A verdade que eles não querem admitir é bem mais simples. A molecada não foi arruinada pelos lockdowns, mas sim por uma indústria do entretenimento que passou a última década tentando apagar sistematicamente a figura masculina da cultura. Eles não só afastaram os homens, eles transformaram os caras em vilões, enfiando goela abaixo uma agenda política e feminista em franquias que eram feitas para eles, e para coroar, ainda comparam os próprios fãs quando os filmes e séries fracassaram. O mais irônico é que a Disney já tinha na mão as maiores marcas para homens da história. Quando compraram a Marvel em 2009 e a Lucasfilm em 2012, sabiam que era ouro puro. O Homem de Ferro estava no auge e Star Wars, Star Wars. Mas em algum momento, a Disney achou que era uma ideia genial reformular tudo. O plano, deixado bem claro por gente como Kathleen Kennedy e sua famosa camisa A Força é Feminina, era ter mais mulheres, mais diversidade e mais histórias com protagonistas femininas. Com o despertar da força em 2015, já deu pra ver que a coisa ia ser diferente. A protagonista Rey era uma Mary Sue completa, dominando a força sem treino nenhum e cercada por homens que pareciam uns idiotas. E isso foi só o começo. Em Os Últimos Jedi, vimos nosso herói de infância, Luke Skywalker, virar um velho amargurado que joga seu sabre de luz fora como se fosse um lixo. Tudo isso para a franquia ser mais amigável para as mulheres. Depois recebemos personagens insuportáveis como a vice-almirante Holdo, aquela do cabelo roxo que a roteirista criou para se colocar no filme. Anos depois recebemos séries como The Acolyte, com bruxas lésbicas no espaço. O saldo final é que a maior propriedade intelectual do cinema não lança um filme desde 2019, e de uma dúzia de séries, talvez uma ou duas como Endor se salvem. O mesmo roteiro de autodestruição aconteceu com a Marvel. Depois do espetáculo que foi Vingadores Ultimato, a franquia mergulhou no que os fãs apelidaram de MCU, ou o Universo Marvela. Em Mulher Hulk, vimos a protagonista virar uma gênia da noite pro dia, superando o Hulk original sem esforço, enquanto soltava discursos sobre como ela é melhor em controlar a raiva por causa das cantadas que leva. Querida, o Bruce Banner teve que se isolar no Brasil fugindo de uma elite altamente treinada e armada até os dentes. Não acho que uma cantada na rua seja o mesmo nível de estresse. O massacre continuou com o fiasco de As Marvels, e o desempenho fraco de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Mostra que não é um filme bom que vai trazer o público de volta. Mas essa mania de sabotar as próprias histórias masculinas não é de hoje. Lá no começo dos anos 2000, a Disney tentou fazer filmes de animação para garotos, Planeta do Tesouro e Atlantis, O Reino Perdido.
Planeta do Tesouro era uma versão de ficção científica de A Ilha do Tesouro, a receita perfeita para molecada, com um herói adolescente rebelde e uma figura paterna ciborgue. O filme é lindo e tem temas masculinos super legais. Mesmo assim, foi um fracasso de bilheteria, e muita gente acredita que foi de propósito, para a Disney ter uma desculpa para abandonar a animação 2D. A mesma coisa com Atlantis, uma aventura com um herói nerd. A Disney quase não divulgou os filmes, sem brinquedo no McLanche Feliz, sem propaganda, ao contrário dos filmes de princesa. Parece que a Disney nunca soube conversar com o público masculino, sempre preferiu seus contos de fadas. E agora, mesmo sendo dona da Marvel, Star Wars e Indiana Jones, eles estão repetindo os mesmos erros. A solução da Disney para a crise que ela mesma criou é, pasmem, busquem ideias originais. Só que a lista dos próximos lançamentos tem Tron Ares, Zootopia 2, Toy Story 5, Vingadores 5 e 6, um Moana live action e mais um filme de Star Wars. O chefe Bob Iger pode até falar em qualidade acima de quantidade, mas o que ele faz grita ao contrário. A piada fica ainda melhor quando a gente descobre que, para liderar essa missão de resgate do público masculino, eles contrataram um cara, David Greenbaum, e a primeira coisa que ele fez foi contratar uma mulher, Daria Serka, que veio da Paramount, uma empresa com 15 bilhões de dólares em dívidas. Genial! Quando você decide tratar metade do seu público como inimigo, é nisso que eles se transformam. A Disney merece perder essa audiência, porque não deu a eles nenhum motivo para ficar. Mas já que o aperto no bolso parece estar forçando uma reflexão, aqui vai um tutorial se eles tiverem coragem. Primeira coisa, nem tudo que você faz precisa agradar todo mundo. Filmes como Barbie e Top Gun Maverick provam que quando você foca em um público e entrega exatamente o que ele quer, sem frescura, você ganha rios de dinheiro. Segunda, caiam na real. Projetos de aventura, ficção científica e ação, como Star Wars e Marvel, vão ter um público majoritariamente masculino. Tentar mudar isso na marra é burrice. Se querem que essas franquias deem lucro de novo, façam as pazes com seu público principal. Terceira, tragam de volta heróis masculinos de verdade. E não estou falando daquele tipo de masculinidade segura, desconstruída e aprovada pelo RH da empresa. Estou falando dos arquétipos masculinos de verdade, caras inteligentes, capazes, complexos e até um pouco perigosos, que não pedem desculpa por existir. E quarto e mais importante, todo mundo, homens e mulheres, estão de saco cheio das chefes femininas sem personalidade. Elas são um dos piores produtos da cultura pop moderna. Isso não quer dizer que não possa haver personagens femininas fortes. Pelo contrário, deve haver. Mas a era das super-heroínas invencíveis que só servem para humilhar os homens ao redor acabou. As mulheres não se identificam com elas e os homens, especialmente os mais novos, sentem nojo. Essa galera da geração Z querem heróis para torcer e histórias que pareçam de verdade, não uma cartilha de diversidade corporativa. Eles que estão cada vez mais se alinhando à direita simplesmente não vão engolir a propaganda que a Disney insiste em empurrar. E o mais irônico de tudo, a geração Z não parou de consumir cultura pop. Eles foram em peso ver Sonic e Minecraft. Eles só não estão interessados na porcaria que a Disney anda fazendo, porque esses outros estúdios estavam tentando entreter e não dar sermão. No fim das contas, a verdade é uma só. Se você é dono da Marvel, de Star Wars e de Indiana Jones, e mesmo assim não consegue fazer nem a eterna quinta série assistirem seus filmes, o problema não são eles. O problema é você. Você não sabe o que está fazendo nesse ramo. Que fracasso monumental tem sido essa era woke da Disney. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.